Olá, boa noite. Como vocês estão? Dá para me ouvir? Está chovendo bastante aqui. E aí eu coloquei esse apetrecho para ver se melhora o som da minha voz e diminui o som da chuva. Gabriel, pode me dizer se está... Acho que você falou comigo por aqui, né? Dá para ouvir. Beleza. Então vamos começar. Pessoal, hoje a gente vai falar das últimas funções orgânicas, dentre as que a gente estuda. Existem várias outras, mas as principais que a gente estuda, a gente vai finalizar hoje, tá bom? Primeira coisa que eu queria ver com vocês, e eu vou posicionar o computador virado para outra tela. Primeira coisa que eu queria ver com vocês, para aproveitar, infelizmente, o gancho da moda. Vou pegar meu teclado aqui. Vocês conhecem essa substância aqui? Veja a nomenclatura dela. Coloquei a nomenclatura IUPAC. Observa que está em inglês. Então, o IU nosso vai ser um IU com Y. Observa que aparece esse R, S, N', N. N vai indicar posições. R e S são nomes que estão referenciando o tipo de isomeria que acontece nessa substância, que, por sinal, é o nosso próximo assunto. Alguém arrisca que substância é essa? Vou subir aqui. Famosa nos últimos dias. Tem se falado bastante. Tá aí. Essa é a famosa cloroquina. Observa que o nome cloroquina é um nome usual. Isso aí, cloroquina, Gabriel. É um nome usual e que vai fazer referência à presença de um átomo de cloro. A cloroquina ela é uma substância que já é utilizada na medicina há vários anos. Ela é utilizada para combater malária e também algumas doenças autoimunes. Há coisa de uns 15 anos atrás, eu fiz uso dessa substância por conta de um lúpus que eu descobri. E eu me lembro que, na época, para eu começar a usar essa substância, eu precisei fazer uma série de exames de sangue para avaliar rins, fígado. Também tive que fazer alguns exames de vista, campo visual, uma acuidade visual, porque ele tem uma série de efeitos colaterais. Uma coisa que eu sempre falo para vocês em sala de aula é que organoclorados, ou haletos, vamos lembrar, halogênios, penúltima família, penúltimo grupo da tabela periódica, então flúor, cloro, bromo, iodo, principalmente. Geralmente, quando eles aparecem ligados aos compostos orgânicos, eles têm uma toxicidade relativamente alta para nós, né? Então, veja que a cloroquina, ela tem um cloro, então ela vai ser uma substância potencialmente perigosa para a gente. Por isso, toda essa discussão, se ela deve ser usada em todos os pacientes que estão com Covid-19, se ela deve ser usada só em pacientes mais graves, porque a gente ainda não tem efetivamente estudos que apontem essa eficácia. Mas se você tem um paciente que está muito mal, que pode vir a óbito, e você tem uma esperança, uma alternativa, ainda que ela não esteja 100% comprovada, como avaliar o risco e o benefício? Esse é o dilema da medicina hoje. Além da cloroquina, uma outra substância que tem se falado muito é essa aqui, que é a hidroxicloroquina. Qual a diferença? O que mudou? Apareceu aqui um grupo OH. Toda vez que eu tenho, então, um halogênio ligado a um composto orgânico, eu tenho um haleto orgânico. Toda vez que eu tenho o OH ligado num carbono saturado da forma que está aí, eu tenho um álcool. Então, eu tenho uma substância de função mista aí. Eu tenho um haleto, eu tenho um álcool, mas o que mais que aparece aí que é alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver? O nitrogênio. Então, uma vez que aparece agora o nitrogênio, além das funções oxigenadas, eu vou ver as funções nitrogenadas, tá certo?
Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Duas funções nitrogenadas são as funções principais. Esses slides estão disponíveis, esse daí está disponível para vocês lá no Moodle também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui das funções nitrogenadas que a gente vai ver é a função amida. Veja que para ser uma função nitrogenada orgânica, obviamente tem que ter um nitrogênio ligado a um composto orgânico. Então, tem que ter um nitrogênio ligado a um carbono num composto orgânico. Primeiro que a gente vai ver são as amidas. Para que uma substância seja classificada como amida, a condição é que eu tenha a carbonila, C-O, ligado num nitrogênio. C-O ligado num nitrogênio. Isso é uma amida, ok? A principal amida que a gente conhece é a ureia. A gente usa muito para jogar essa coisinha que parece sal grosso, a gente usa muito para jogar na grama, jogar na plantinha. Ela é fonte de nitrogênio para a planta, é um adubo foliar, né? Então ela vai fazer a planta ficar mais vistosa, mas você tem que colocar com muita água, porque senão pode queimar a planta. Vamos ver o que a gente sabe aqui sobre as amidas, né? Propriedades químicas. Uma das propriedades químicas das amidas é a polaridade. Então, a presença dessa carbonila, desse C-O, faz com que a molécula seja polar. Como ela é polar, eu vou ter ali o dipolo permanente, significa então que as temperaturas de ebulição vão ser um pouco mais altas. Então, eu não vou ter nem amidas gasosas, eu não vou ter amidas gasosas e eu vou ter apenas amidas sólidas ou amidas líquidas. Tudo bem? Quando elas têm uma fórmula menor, quando elas têm uma quantidade de carbonos pequenas, elas são líquidas. A maioria, um pouquinho maior, elas vão ser sólidas, tá bom? Então, essas são as amidas. Nomenclatura oficial das amidas, né? Então, a gente vai identificar o nome do hidrocarboneto correspondente e vai terminar o nome com a palavra amida, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Quantos carbonos eu tenho? Apenas um. Então, met. Isso seria um metano. Então, metanoamida ou metanamida. Tanto faz, ok? Você pode colocar o O ou não. Lembra que eu falei em aulas anteriores que quando eu tenho um carbono só, eu remeto à formiga, ao ácido da formiga, e então eu tenho o prefixo usual forme? Então, essa daí também pode ser chamada de formamida. Opa, vamos vir para cá. 2 carbonos, met e et. Etanoamida ou etanamida. Met, et, prop, but, butanoamida ou butanamida, tá bom? Então, a nomenclatura das amidas é basicamente o nome do hidrocarboneto com a palavra amida no final. Eu posso ter amidas primárias, amidas secundárias ou amidas terciárias. Isso depende de quantos radicais orgânicos eu tenho ligado no nitrogênio. No nosso exemplo anterior, todas as amidas elas eram primárias. Tá aqui, ó. Isso é uma amida primária. Por que isso é uma amida primária? Eu tenho apenas um grupo orgânico ligado no C-ON. Aqui é uma amida secundária. Eu tenho um grupo orgânico ligado C-ON e outro grupo orgânico C-ON. E aqui eu tenho uma amida terciária. O que vai ser a amida terciária, né? Eu tenho ali, então, um grupo orgânico, 2 grupos orgânicos, 3 grupos orgânicos com C-ON. Então, todos os nomes que a gente viu eram de amidas primárias. Agora, e se a amida for, vimos aqui os nomes das amidas primárias, e se a amida for secundária? Se a amida for secundária ou se a amida for terciária, eu vou dar o nome de cada grupo. O N antes do nome do radical
é para deixar claro que ele é um substituinte do nitrogênio. Então, vamos lá. A cadeia carbônica maior, que contenha o C-O, ele é o nome principal. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. Então, isso é uma butanamida. Só que eu tenho um radical aqui. Um dos hidrogênios do N foi substituído por um CH3. Então, aquela parte menor, e que não tiver a dupla O nesse caso, ela vai ser, então, um radical. Então, metilbutanamida. Metilbutanamida. Esse N é para indicar que esse metil está no N e não em um daqueles carbonos ali, tá? Essa, na verdade, nem é uma amida secundária. Veja que para ela ser secundária, eu teria que ter uma dupla O aqui, né? Mas se elas fossem secundárias, a nomenclatura não foge disso aí. Amidas são obtidas em laboratório pela desidratação de sais de amônia, NH4+, né? Porque a amônia é NH3. Se eu tenho NH4+, eu tenho um sal de amônia. Ou por nitrilas. Nitrilas é quando eu tenho o carbono sem a dupla ligada a N sem H. Nós não vamos ver essa função nitrilo, tá? Bom, aplicações. Uma das principais aplicações é, como eu disse, a ureia. A ureia ela é importante na química orgânica porque ela foi a primeira substância orgânica sintetizada fora de um organismo vivo e ela é muito utilizada como adubo, né? Então, ela tem uma C-O, NH2, NH2. No catabolismo de proteína, quando o nosso corpo, então, ele degrada a proteína, um dos subprodutos é a ureia. E vai ser eliminado na urina. Quando a gente consome em demasia alimentos que são ricos em proteína, como muita carne, muito queijo, muito ovo, a gente pode ter dificuldade de converter todo o resíduo do catabolismo dessa proteína em ureia, e isso pode gerar a formação de ácido úrico, que vai dar aquela doença chamada gota. Lembra do pai do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris? Né? Ele tem gota. Aqui, eu tenho algumas outras aplicações da ureia. Dá uma olhada aqui, ó. Eu não coloquei isso, posso colocar para vocês depois. Quando eu tenho uma ligação peptídica, um peptídeo, um aminoácido ligado a outro aminoácido, após a formação da ligação, o que eu tenho é uma amida. Então, toda proteína necessariamente tem a função amida, tá bom? Depois que a gente falar das aminas e dos aminoácidos, eu mostro essa ligação peptídica para vocês. O nylon é um material sintético, a gente usa para fazer roupa, meia. Imagina, gente, que meia calça feminina, ela era produzida de seda, né? Então era muito cara. Você imagina o que foi a primeira venda de meia calça de nylon, muito mais barato. Então isso gerou uma corrida nas lojas, né? Então foi aquele Deus nos acuda. A maioria desses fios são, na verdade, imitações que a gente vai tentar fazer do material natural, né? Então, os fios da teia de aranha, eles são formados por moléculas de proteína longas. Então, por isso elas são extremamente resistentes. O que a ciência faz? Observa a natureza e tenta copiar. Então, a gente vai produzindo esses fios de nylon a partir da observação de como é o fio da teia da aranha, né? Aqui eu posso observar uma proteína que vocês não sei se vão lembrar da ligação. Isso aqui é uma ligação peptídica. Vocês devem ter estudado isso em biologia, creio eu. Né? Então, quando eu tenho esse NHC-O, isso é uma amida. Quando isso se repete N vezes, eu tenho várias... Aqui eu tenho, então, um dipeptídeo, né? Uma ligação peptídica entre dois aminoácidos. Quando isso se repete várias vezes, eu passo a ter uma proteína. Por isso que está aqui, ó, só o monômero entre colchetes e esse N aqui fora está dizendo que isso vai se repetir N vezes. Uma proteína nada mais é do que um polímero natural, né? Então, eu tenho esse pedaço e aquele pedaço,
um aminoácido e outro aminoácido, eles vão se ligando, se ligando, se ligando. Então, cada aminoácido vai ser o que a gente chama de monômero, uma parte, a proteína vai ser um polímero. Mas, como eu disse, isso aí é mais lá na biologia, né? Mas precisa que vocês identifiquem, vocês precisam sim. Alguém vai dar isso aqui para vocês sendo uma proteína, vocês precisam identificar que esse NC-O é uma amida, e que nas proteínas, então, você tem a presença do grupo amida. Se a gente voltar lá na nossa cloroquina, vamos lá, hidroxicloroquina, cloroquina, não tem o OH aqui, exatamente a mesma molécula, hidroxicloroquina. Então, se vocês olharem a hidroxicloroquina, e eu coloco isso na prova para vocês, e eu vou perguntar assim, identifique as funções orgânicas presentes na hidroxicloroquina. Você já sabe que tem a função álcool, você já sabe que tem um aleto, tem um halogênio ali, isso chama aleto orgânico. Agora, tem amida? Tem uma amida aí? Não, não temos amida. Por que não? Professora, mas não tem o N? Tem o N. Mas para ser amida, eu tenho que ter NC-O. Eu não tenho a dupla O. Então, isso não é uma amida. Se tem o N ligado a um carbono num composto orgânico, mas não tem a carbonila, não tem a dupla O, então que função é essa? Se não é a amida, vai ser uma amina. Tudo bem? Isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui está fora de ordem. Já eu mostro para vocês. Ué, está fora de ordem meu slide. Está aqui. Passei batido. Nós vamos ter, então, o quê? As aminas. O que é uma amina? N, C, que segue a sequência da cadeia carbônica, mas não pode ter a dupla O. Pode até aparecer uma dupla O, mas nunca no mesmo carbono que está ligado ao N, porque se aparecer no mesmo carbono é uma amida. Então, gente, muito cuidado, é uma letrinha só, amida, aminar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. O grupo funcional das aminas pode ser NH2, NH ou só o N. Por quê? Porque as amidas, elas derivam daqueles sais orgânicos, mas as aminas, essas aí que a gente está vendo, elas derivam da amônia. Então, a amônia é NH3. Se sair um hidrogênio, vai ficar NH2. Se saírem 2 hidrogênios e entrarem radicais orgânicos no lugar desses 2 hidrogênios, vai ficar NH. E se saírem os 3 hidrogênios na amônia e entrar uma sequência de carbono no lugar de um, uma sequência no carbono no lugar do outro, uma sequência de carbono no lugar do outro, 3 sequências de carbono, vai ficar só N. Então, eu posso ter essas 3 coisas aqui. Característica. Bom, tá aqui, ó. São compostos orgânicos derivados da... Vem para cá. Derivado da amônia. Propriedades físicas. Elas podem aparecer no estado sólido, elas podem aparecer no estado líquido, elas podem aparecer no estado gasoso. A polaridade vai depender muito da cadeia de carbonos, se a cadeia de carbonos é grande, se a cadeia de carbonos é pequena, então não dá para eu definir polaridade, por isso que varia tanto ali, eu posso ter sólido, líquido ou gás, porque depende do tanto de carbonos que eu tenho na sequência, mas uma coisa importantíssima sobre as aminas é que elas têm um caráter alcalino, elas são básicas. A amônia, quando ela é colocada em água, ela reage com a água e vira NH4OH. Vocês estudaram no segundo ano que para ser uma base tem que ter o OH, mas eu digo para vocês que pode ser uma base sem ter o OH. Basta ser doador de elétrons. Uma outra definição para base, a definição de Lewis, as definições de Bronze de Lowry, que vocês não devem ter estudado no segundo ano, vocês só estudaram as de Arrhenius, elas vão dizer o seguinte, uma base, tá aqui, ó. Uma base, para ser considerada uma base, o material tem que ser doador de elétrons. Então, tá aqui a amônia, ó, NH3. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. 3 estão ligando com esses
hidrogênios aqui e estão sobrando 2. Esses 2 elétrons que sobram das ligações naturais que o nitrogênio faz, eles podem ser usados para fazer ligações coordenadas com outros átomos. Então, eles são potenciais doadores de elétrons. Numa amina, olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu tenho uma amina. Numa amina, o que vai acontecer? Eu posso ter, aqui vai sair esse hidrogênio, tá mais aqui porque tem esse hidrogênio. Se ele sai, o que vai acontecer? Eu continuo tendo os 2 elétrons aqui. Então, as aminas são sempre potencialmente alcalinas, são sempre básicas. Isso é uma característica das aminas. Bom, as aminas, então, elas podem ser aminas primárias. Por que ele não quer vir para cá? Fique aqui. O que é uma amina primária? Só eu tinha lá o NH3 da amônia, só um H saiu e só um grupo, uma sequência de carbonos entrou no lugar. Então, isso é uma amina primária. Vai ter sempre o NH2, só um hidrogênio saiu. Eu posso ter uma amina secundária. O que vai ser uma amina secundária? Eu tinha o NH3, 2 hidrogênios saíram, entrou uma sequência de carbonos no lugar de uma sequência de carbonos no lugar do outro. Então, eu vou ter uma amina secundária e o grupo funcional, a amina que vai aparecer para mim é só NH. E eu posso ter uma amina terciária. Então, vai aparecer só N, porque os 3 hidrogênios saíram e foram substituídos por grupos de carbono. Alguma dúvida? Bom, a nomenclatura das aminas, ela é muito parecida com a nomenclatura das amidas. Ele está indo direto aqui, eu não quero que ele venha direto. Vamos vir para cá, ó. Olha lá a nomenclatura. Como é que eu vou fazer a nomenclatura das aminas? Eu vou pegar o prefixo. Então, aqui, ó, met, não tem ligação dupla nem tripla entre carbonos, então um infixo. Então, metanamina. Aí a gente fala tudo junto, fica metanamina. Met-et, etanamina. Met-et, prop-but. Agora complica. Tem que numerar. Por que eu tenho que numerar agora? Porque esse NH2 está aqui no carbono 1, mas ele podia estar aqui. Aí seria carbono 2. Aqui em cima isso não acontece, porque se o N está aqui, esse é o carbono 1. Se o N está aqui, esse é o carbono 1. Então, a partir de 3 carbonos, eu começo a ter que numerar os carbonos para indicar aonde está o grupo amina. Então, met, et, prop, but, porque só tem ligação simples entre carbonos, amina. Mas aonde está essa amina? No carbono 1. Aquela regrinha que eu sempre tenho que começar a contar do lado mais próximo, né? Daquilo que eu preciso numerar para indicar a posição. Então, butan, amina. Agora, todas essas 3 são aminas primárias, né? Apareceu lá o NH2, o que significa que só um hidrogênio da amônia foi substituído. E se a amina for secundária ou se tiver uma ligação dupla, sei lá. Então, eu coloquei alguns exemplos aí. E aí, assim, esses exemplos, olha aqui, ó. Quando existem ramificações ou insaturações na cadeia, é necessário numerar a cadeia, partindo da extremidade mais próxima do grupo NH2, ou NH, ou só N, para que dê o nome. E aí eu peguei essa imagem, isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 substâncias nomeadas. Uma está com o nome errado. Será que alguém identifica? Vamos olhar aqui. Metanamina, a gente já viu. Etanamina. Butan-1-amina, a gente já viu. Isso estava no slide anterior, né? Agora vamos dar uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Eu só tenho eu só tenho ligações simples entre os carbonos. De que lado eu tenho que numerar? Daqui, porque é o lado mais próximo do NH2. Então, carbono 1, carbono 2, hexan 2, amina. Esse nome está certinho, né? Aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3, 4. Se eu começar daqui, 1, 2, 3. Quem prevalece? Regra do FIR, função. Então, eu tenho que começar a numerar daqui, está mais próximo tanto da dupla como do grupo funcional. E aí está errado esse nome, porque o que vai acontecer, ó, X, porque são 6, 1, 2. Então, o número é sempre da onde está partindo a ligação dupla, tá? Então, X, aqui não é 3, é 2 em 3 amina, tá? Esse nome está errado, eu coloquei bem aqui para ninguém se perder. Então, esse está errado. Vamos ver os outros dois? A ideia era que vocês descobrissem qual que está errado, né? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. De que lado eu vou começar a contar? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tanto faz, né? Então, pente, porque só tem ligação simples entre os carbonos da cadeia principal. Carbono 1, 2, 3, amina. Só que aqui, carbono 1, carbono 2, eu tenho um grupo metil. Então, 2 metil, pentano 3 amina. Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De qualquer jeito que eu contar, vai dar 5 a maior quantidade. Eu tenho que começar a numerar do lado de cá, né? Porque é o lado mais próximo do grupo funcional, regra do FIR. Função, insaturação se tiver, ramificação depois, na prioridade para numeração. Então, carbono 1, carbono 2, amina. Então, pentan, porque só tem ligação simples, são 5 carbonos, 2 amina. Só que se eu comecei a contar de cá, carbono 1, 2, 3, no 4 eu tenho um grupo metil. Então, 4 metil, pentan, 2 amina. Ok? Alguma pergunta? Nomenclatura das aminas. Bom, as aminas, elas estão presentes nos aminoácidos, né? Eu vou ter o que num aminoácido? Um grupo amina e um grupo ácido carboxílico na mesma molécula. É uma molécula de função mista. Mas as aminas, elas também estão muito presentes no que a gente chama de alcaloides, né? O que são alcaloides? Alcaloides são substâncias geralmente derivadas de planta, mas também podem ser derivadas de fungos, que têm necessariamente a presença de átomos de oxigênio e nitrogênio na molécula. Em geral, elas atuam também sobre o sistema nervoso central. Um alcaloide que eu gosto bastante é esse aqui, né? Presente na semente aí torrada e moída de uma frutinha que a gente chama de café. Outro alcaloide, não, esse eu não gosto. Outro alcaloide que eu gosto muito é esse aqui, ó. A teobromina. Está presente aonde? Cacau, né? Então, está presente no chocolate. A cocaína já é um alcaloide com uma estrutura um pouco mais complexa, olha aí, ó. Eu tenho um aromático, eu não sei se vocês conseguem perceber que isso aqui é um anel de 1, 2, 3. Vamos lá, de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E a maneira como ele está desenhado é para indicar que toda essa estrutura aqui, desse anel de 7, está projetado para frente do plano do monitor, no caso. Né? Então, as aminas, além dos aminoácidos, elas são muito presentes nos alcaloides, né? Quando a gente fala que a cocaína é uma amina que é considerada droga, eu estou falando de uma droga ilícita, que a gente já conversou sobre isso. As substâncias que são usadas como medicamento também são drogas, né? Para isso a gente vai na drogaria comprar o medicamento, só que são drogas lícitas. Elas atuam sobre o sistema nervoso central e tem um mecanismo de atuação que não é igual, mas vai ser parecido com alguma coisa que a gente discutiu em sala sobre o álcool, né? Sobre o etanol. Bom, isso termina o nosso slide. Isso termina as funções nitrogenadas que eu queria mostrar para vocês. Agora eu quero colocar algumas outras coisinhas para a gente treinar.
Vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente está vendo aqui, ó, a hidroxicloroquina, ela vai ter a função álcool, amina terciária, amina secundária, amina terciária novamente e aleto orgânico. Então, a hidroxicloroquina é um composto de função mista que contém amina. E essa coisa fofa, bem bonitinha, ó que delícia. Olha o nome dessa molécula. Se eu for dar o nome IUPAC, tá aí, ó. Esse é o nome IUPAC. Vê que começa a acontecer de aparecer, igual na matemática, parêntese, colchete, chave, né? Porque eu vou começando a ter uma complexidade tão grande na molécula que eu começo a ter que indicar tanta coisa que o nome vai ficando essa coisa gigante. Por isso que vocês não conhecem esse nome gigante, embora vocês conheçam essa substância. Essa daqui é a azitromicina. É um antibiótico que também tem sido falado muito ultimamente aí na possibilidade de uma associação desse antibiótico com a cloroquina ou a hidroxicloroquina no combate à Covid-19, né, a doença causada pelo novo coronavírus. Então, a azitromicina, ela vai ter uma atuação, algo parecido com uma atuação anti-inflamatória, alguma coisa nesse gênero, ajudando a combater também infecções causadas pelo tubo, né? O paciente, quando ele fica mal, quando ele tem uma infecção mais grave causada pelo vírus corona-19, ele tem problema respiratório, né? Então, uma das coisas que é feita é entubar o paciente. Então, esse entubar, essa ventilação mecânica, isso é uma invasão ao organismo, é um aparelho, né, que está entrando por dentro da traqueia ali e ventilando diretamente no pulmão. Então, a chance de infecção é muito grande, por isso se usa também o antibiótico, porque senão você pode acabar associando uma infecção bacteriana juntamente com a viral, né, a infecção viral. Lembrando, precisa ficar claro isso, porque a gente tem ouvido muita coisa errada, né, e visto muita gente escrever coisas absurdas e falar e fazer, enfim. Quando a gente fala de antibióticos, os antibióticos eles são largamente usados na medicina para combater infecções bacterianas, tá? Quando você está falando de vírus, isso é muito mais complicado, porque você não tem medicação que atue sobre o vírus, como você tem medicação que atue sobre bactérias. Então, quando a gente fala do uso da azitromicina, que é um antibiótico, a gente está falando do uso dela, em princípio, para tentar combater infecções bacterianas oportunistas que possam se instalar na medida em que um paciente de coronavírus, de Covid-19, venha a ser intubado. Uma outra coisa importante, acho que tinha no slide, eu não sei nem se eu falei, mas eu sei que não tinha estrutura. Nas aminas, é que as aminas, elas são muito utilizadas. Essa aí, a fenilamina, olha lá. Fenilamina é o nome usual, né, para anilina. Ela é usada como corante alimentar. Na verdade, ela é um líquido translúcido, um tanto quanto amarelado, que é a base para associação com outras moléculas que vão dar, então, cores distintas. Pode ser azul, pode ser vermelho. Então, é um corante alimentar, tá bom? Anilina. Fenilamina. Algumas coisas, então, né? Questões aqui. Peguei algumas questõezinhas para a gente dar uma olhada. Eu sempre falo para vocês que a cereja do bolo na química orgânica é prever propriedade, comportamento, reatividade, não o nome, né? O nome ele é necessário porque ele é uma nossa alfabetização para lidar com essa substância. Mas, por exemplo, nessa questão, né? Ele coloca aí, ó. Professor, mas isso não é uma amina. Não, esses são aletos orgânicos. Estão lembrados? A gente já falou deles. Halogênios são extremamente eletronegativos. E aí ele está perguntando o seguinte, ó. Existem 3 compostos que são de clorobenzeno, né? Olha lá, um benzeno, 2 cloros. Qual a diferença? Posição orto, posição meta, posição para.
né? Que diferem em relação à posição dos átomos de cloro no anel benzênico, conforme as figuras 1, 2 e 3. Dessas figuras, qual que vai ser mais polar? Qual que vai ser polar? Ou quais figuras vão ser polar? A número 1 é polar? A número 2 é polar? A número 3 é polar? Então vamos lembrar, para a gente avaliar a polaridade em moléculas orgânicas, eu tenho que ver qualquer coisa que diferencie de hidrocarboneto. No caso aí são quem? Os cloros. São halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, são extremamente eletronegativos. Então, aonde você tem um flúor, aonde você tem um cloro, aonde você tem um iodo, um bromo ligado ao carbono, no lugar onde eles estão, o halogênio, é o lugar negativo, a ligação é polar. O problema é que não é só a polaridade do elemento, a ligação química que o elemento polar eletronegativo faz. É uma questão da geometria molecular. Então, veja que quando eu tenho a posição para, no espaço, o que eu vou ter em termos de vetor? Vamos lembrar da aula de física. Eu vou ter um vetor puxando para cá os elétrons, para esse cloro, e eu vou ter um vetor puxando para cá. Os dois são cloros. Então, eu tenho dois vetores de mesma intensidade que estão na mesma direção e em sentidos opostos. Então, a resultante desse vetor vai ser zero. Então, por conta da geometria molecular, essa terceira molécula é apolar, enquanto essas duas são polares. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Outra questão aqui importante, utilização de corantes na indústria. Essa questão caiu no Enem do ano passado, e eu fiquei com a consciência bem pesada, porque eu não tinha falado sobre isso. Né? Por quê? Porque não está no nosso programa. Mas o Enem é aquilo, né? Ele cobra o que ele quiser. Então, ele colocou o seguinte: a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então, eu tenho aqui a bichina, que está presente no urucum, o licopeno, que é o corante vermelhinho, que está presente no tomate, e o beta-caroteno, que todo mundo conhece aí, é o da cenoura. E ele pergunta o seguinte: a propriedade comum, as 3 estruturas que conferem cor a esses compostos, é a presença de quê? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Em geral, o que confere cor, o que é corante na indústria, está associado a metais. Como a gente fez lá no 2º ano, acho que eu fiz com vocês, se vocês queriam ir ao laboratório, eu mostrei o teste de chama, né? Então, a gente vê as diversas cores das chamas em associação, principalmente com elementos metálicos, e aquela questão do salto do elétron, o salto quântico do elétron. Mas se vocês olharem nessas 3 estruturas, nenhuma delas tem nenhum metal. Vamos lembrar? C-O, O, C alguma coisa, isso aqui é um éster, a questão não está perguntando isso. C-O-H, isso aqui é um álcool. Aqui eu tenho um hidrocarboneto e aqui eu tenho outro hidrocarboneto. Mas não tem metal. E, em geral, são os metais que dão cor, né? Que fazem as moléculas serem corantes. Quando é uma molécula orgânica e não tem metal, o que dá cor? O que vocês percebem de característica comum nessas estruturas? As ligações duplas intercaladas. Então, veja, dupla, não dupla, dupla, não dupla, dupla, não dupla, dupla, não dupla, isso acontece aqui, isso acontece aqui. Toda vez que você tem isso, essas moléculas orgânicas de cadeia relativamente longa, quando elas têm essa cadeia carbônica de insaturações intercaladas, elas tendem a ser coloridas. Esse tipo de cadeia carbônica não aparece, essa classificação de cadeia carbônica, ela não aparece nos livros de ensino médio. Isso é chamado de cadeia carbônica conjugada, tá bom? Então, a resposta correta seria aí a letra A, ok? São cadeias conjugadas, que são aquelas que têm as ligações duplas intercaladas. Uma outra questão também do Enem do ano passado foi essa daí, né? A gente já terminou de falar das funções, a gente vai ver algumas coisas aí em termos de exercício, e eu quero voltar ainda, deixa eu ver a hora, em algum lugar estava marcando a hora, tá, vai dar tempo. A gente vai ver alguns exercícios e eu quero falar ainda dos aminoácidos, mas eu não coloquei isso aqui, então eu vou buscar na internet.
Vamos lá. Hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. São presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo, são separados por destilação fracionada com base na temperatura de ebulição. Então, é importante conhecer a temperatura de ebulição. Ele está mostrando aqui, ó, faixa de temperatura até 20 graus, gás natural, gás de cozinha, quantos carbonos? De 1 a 4. Se a temperatura de ebulição está variando aí entre 30 a 180 graus, como é o caso da gasolina, vai de 6 a 12 carbonos. A gasolina é uma mistura que tem, em maior quantidade, uma fração com 8 carbonos. Então, esse quadro está mostrando o quê? A temperatura aumenta, a temperatura de ebulição aumenta na medida em que aumentam as quantidades de carbono. Nós já vimos isso. Se é hidrocarboneto é apolar, se é apolar só tem dipolo induzido, mas acontece que quando a cadeia é grande, a área de atuação dessa força é grande, então isso aumenta a temperatura de ebulição. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperatura mais elevada por quê? Fração 4, onde está o óleo diesel. Por que a temperatura de ebulição é mais elevada? Porque as forças intermoleculares vão ser mais intensas. Letra D de dado aí. E por que as forças intermoleculares são mais intensas? Porque eu tenho maior quantidade de carbonos na molécula, ok? Uma outra, eu procurei a questão, essa não é do PAI, essa não é do Enem, essa é do PAI, mas eu procurei a questão, eu não achei a questão, mas a questão tinha um texto, como toda questão do PAI e do Enem, falando sobre nutrição, dicas de boa nutrição, e ele mostrava a estrutura química da vitamina C, que é essa que vocês têm aí, tá? E mostrava a estrutura química da molécula de vitamina E. Tudo bem? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vitamina E, tá? Essa eu quero que venha mais. Opa, não. Tá bom. Vitamina E e vitamina C. E aí o texto perguntava o seguinte: qual das duas, para você manter uma boa nutrição, qual das duas você deve ingerir diariamente? A vitamina E ou a vitamina C? E aí tinha, como era uma questão do PAIS, aquele famoso justifique a sua resposta ou algo, explique de acordo com a estrutura da molécula a sua escolha, alguma coisa desse tipo. Então, veja bem, se você olha a estrutura da vitamina C, você tem uma polaridade aqui, um dipolo permanente que pode se estabelecer aqui. Isso aqui, C dupla O, isso é um éster, né? Enol, álcool e álcool. Então, o que vai acontecer? Esse monte de OH aqui, de álcool e de enol, vão fazer com que a molécula seja extremamente polar e extremamente solúvel em água. Enquanto que você olha a vitamina E, você tem um Ozinho aqui, isso aqui é um éter, tudo bem? Um O entre carbono. Você tem um OH aqui ligado a um carbono insaturado, então isso aqui é um enol. E você pode até ter, professora, mas tem aqui, ó, vai fazer uma ligação de hidrogênio aqui. Vai sim, fazer uma ligação de hidrogênio aqui, porque você tem o OH. Mas olha que todo o resto da molécula tem característica apolar de hidrocarboneto. Significa o quê? Quem dissolve melhor na água? A vitamina E ou a vitamina C? A vitamina C. Se a vitamina C dissolve melhor na água, a vitamina E dissolve melhor aonde? Os lipídios. O que você perde todo dia aí com mais facilidade quando vai ao banheiro para xixi, quando vai dar uma corridinha no parque? Agora não pode, só andar em volta da casa, em volta do sofá, né? Quando você dá aquela suada, o que você perde aí? Você perde água. Então, aquele nutriente que é mais facilmente solúvel em água é o que mais facilmente você vai perder. Então, aquilo que você consome de vitamina C hoje e o seu organismo usa hoje, maravilha. O que foi em excesso, quando você urinar, vai embora. A vitamina E não. Ela vai ser mais facilmente armazenada por um tempo maior, porque ela dissolve em lipídio. Então, qual das duas você tem que consumir todo dia? Vitamina C, né? Por quê?
porque ela é hidrossolúvel, solúvel em água, então isso significa que ela vai ser eliminada com mais facilidade. Tudo bem? Alguma pergunta? Quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Só para a gente terminar. Vamos colocar aqui umas imagens. Eu deveria ter colocado estrutura química, mas aqui tem vários aminoácidos, não é? Vamos pegar ele aqui. E vamos colocar ele aqui embaixo. Para a gente poder analisar bonitinho. Tá aí. Observa. Aminoácido, todos eles. Então, aqui tem alguns dos aminoácidos essenciais, né? A gente pode aumentar aqui. Oh, não. Tá aqui. O que eu quero que vocês observem? Amina, ácido carboxílico. Amina, ácidos carboxílicos. Amina, ácido carboxílico. Amina, ácido carboxílico. Amina, ácido carboxílico alto. Pode aparecer, então, mais alguma coisa além da amina e do ácido carboxílico? Pode, tá? Então, veja que todos esses são aminoácidos. Amina, ácido carboxílico, fenol, tá? Então, as proteínas, elas vão se formar pela ligação entre o grupo ácido de um aminoácido com o grupo amina de outro aminoácido. E aí, cereja do bolo, para a gente fechar, vamos ver aqui uma ligação peptídica. Para vocês verem a amina sendo convertida em amida quando a ligação peptídica ocorre. Vamos pegar aqui e vamos colocar a bichinha aqui, só para a gente ter isso bonitinho. Aqui nesse arquivinho. Eu não quis vir, então vamos voltar para lá, né? Então tá aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Isso é um aminoácido, que tá aqui o grupo amina, tá aqui o grupo ácido. Isso aqui é um outro aminoácido. Tá aqui o grupo amina, tá aqui o grupo ácido. Professora, como é que você sabe que é outro aminoácido? Porque na imagem, o cidadão que fez colocou aqui R1 e R2. Então, nada a ver com Star Wars, é só a questão de que esse radical é diferente desse, são dois radicais distintos. Quando essa ligação acontecer, vai acontecer o seguinte, um desses hidrogênios aqui, ele vai sair e vai se ligar com esse OH. OH, água. Faltou uma ligação para esse carbono, faltou uma ligação para esse nitrogênio. Então, esse nitrogênio vai se ligar nesse carbono, tá aqui, ó. Esse nitrogênio vai se ligar nesse carbono. Então, aqui, agora, o que eu vou ter? Essa ligação é a ligação peptídica. Agora, eu vou ter NC-O. Então, aonde eu tinha uma amina e um ácido, eu agora tenho uma amida, ok? Então, aí eu tenho um dipeptídeo. Se essa ligação começar a se repetir com outros aminoácidos, a gente vai ter, então, uma proteína. Por hoje era isso. Alguma pergunta? Alguma questão? Alguma reclamação? Tá bom, tá ruim? Muda? Fico meia hora escrevendo no quadro negro, que eu tenho, na verdade, um branco, mas ele é pequenininho, então eu teria que ficar escrevendo, apagando, escrevendo, apagando. Então, vocês me dizem se está bom, se está ruim, se tem que melhorar, se tem que acabar, se tem que mudar, tá ok? Vou colocar no Moodle um videozinho das funções, com uma paródiazinha, para vocês rirem um bocado e lembrarem das funções orgânicas. Aí a gente terminou as funções orgânicas que a gente precisava ver, tá? Na aula que vem, na próxima live, no próximo vídeo, a gente vai falar do capítulo do livro que a gente pulou,
que é o capítulo sobre isomeria. Nós vamos ver a isomeria plana, a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Pode aparecer para vocês uma coisa chamada nitrocomposto. O nitrocomposto é quando a gente tem o NO2, aí não é H, é NO2. O nitrocomposto legal, que a gente tem que conhecer, é o que a gente chama de TNT, que é o trinitrotolueno, tá? Esse a gente conhece do desenho do Papaléguas, que é um explosivo orgânico muito mais potente, muito mais poderoso do que a pólvora. Se vocês quiserem ver a estrutura dele, vou colocar aqui para vocês rapidinho. Vamos ver aqui. Trinitrotolueno, estrutura química. Não foi. Então, vamos lá. Trinitrotolueno. Fórmula. É esse cidadão aqui. Estão vendo aí? Tolueno é quando eu tenho... Aqui, ó. Tolueno é quando eu tenho um aromático. É um metilbenzeno, é um tolueno. Se eu tenho NO2, 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 isso é o tri, de 3, nitro, tolueno. Isso são nitrocompostos, tá? Então, esse só que é importante porque ele é um baita de um explosivo. Ele não depende de cordel, de pólvora para explodir. Basta calor, às vezes impacto. Então, se você deixa cair ou alguma coisa assim, isso pode ser o suficiente para gerar uma explosão. Então, às vezes, isso daí aparece, mas a única coisa que você tem que conhecer de nitrocomposto, basicamente, é o TNT, que não é também aquele tecido não tecido que a gente compra na papelaria. TNT aqui é trinitrotolueno, aquele das indústrias Acme, que o pobre coitado do coiote tentando se alimentar, cadeia alimentar, vocês já estudaram isso na biologia, nunca consegue. O bichinho tenta, mas sempre explode na cara dele. É isso. Se vocês quiserem, me avisem que eu coloco exercício no Moodle para vocês fazerem, sem valer nota, só para vocês irem treinando sobre essas coisas. Quando a gente voltar, a gente refaz, a gente abre as coisas valendo nota. E uma outra coisa que eu queria que vocês me dissessem, acho que tem pouquinha gente vendo agora ao vivo, depois vocês podem colocar lá nos comentários ou qualquer coisa assim, se vocês estão com muitos professores usando o Google Sala de Aula. Porque se for interessante para vocês, algumas coisas que eu coloco no Moodle, eu posso tentar colocar no Google Sala de Aula. Eu só dependo de ter os contatos de vocês para criar a turma no Google Sala de Aula. Eu tenho, em tese, esses contatos no Moodle, que eu tenho os e-mails de vocês lá. Então, se facilitar, se for uma coisa interessante, vocês me falem que a gente tenta criar as turmas lá no Google Sala de Aula. E não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, creio que não. É isso. Tudo bem? Então, até a próxima. Boa noite, cuidem. Lavem as mãos, se alimentem bem e fiquem em casa, se puderem. Tá bom? Até tudo isso passar. Tchau, tchau.